vamos seguindo aqui. Bora falar agora sobre Galopo, tá? O Galopo que é outro que foi especulado nesses dias aí que poderia voltar para São Paulo, mas foi especulado na Argentina. Alguns veículos argentinos divulgaram que ele poderia estar voltando, mas nada disso aí procede, tá bom? Segundo o Alexander Vieira, o Galopo tem recebido contatos de equipes do futebol italiano e pode ser negociado pelo River Plate na próxima janela de transferências. Vale lembrar que o São Paulo tem 50% dos direitos econômicos do jogador e pode lucrar com uma possível venda. Rapaz, esse aqui é um ponto interessante, né, cara? O São Paulo tem metade aí do Galopo, né? Então, se ele for vendido por um valor X pelo River, metade da grana vai para os cofres do São Paulo. Né? O River Plate deve ter uma participação, evidentemente, né? E os empresários devem ter também a outra parte aí, né, dos direitos econômicos do Galopo, né? Apesar que, assim, convenhamos aqui, tem informação aí sobre o Galopo no futebol italiano desde quando ele estava no São Paulo, não é nenhuma super novidade, tá? Desde quando ele estava no São Paulo tinha informação que ele podia sair, né? Se não me engano, ele tem, né, já o passaporte italiano, então, cara, já saiu informações nesse sentido, aí nesse mesmo caminho, desde a época que ele estava no São Paulo, e acabou que ele nunca foi vendido para a Europa, e acabou que ele foi por empréstimo para o River Plate, e depois ficou lá de forma definitiva, naquele negócio que envolve também o Tapia e o Enzo Dias, né, que eram dois jogadores do River, e fizeram uma troca aí, né, pelo Galopo, já comentamos sobre isso. Mas, independente de qualquer coisa, se o River decidir vender o jogador, o São Paulo tem 50% aí dele, né? O São Paulo pode conseguir ganhar uma grana boa aí, a depender, claro, dos valores que o River Plate vendeu o jogador aí. Então, vamos ficar nesse aguardo aí, tá bom? O São Paulo aqui precisa vender jogadores, né? Então, se jogadores que nem estão no elenco do São Paulo forem vendidos e render grana para o clube, é muito bom, porque o São Paulo tem uma meta, se não me engano, de 150 ou 160 milhões aí de venda de atletas. Então, se o William Gomes da vida é vendido, pô, é maravilhoso para o São Paulo. Se um Galopo é vendido, é bom para o São Paulo, né? Porque vai entrar grana de jogadores que nem estão no elenco, né? Então, seria algo aí realmente muito positivo aí para o São Paulo. Vamos avançando aqui agora, bora mudar de assunto e vamos falar aí sobre Vitor Sá, porque segundo várias e várias informações, a contratação do Vitor Sá já estava acertada, né? Já era reforço São Paulo, a gente estava já como realmente o Vitor Sá como jogador do São Paulo. Só que ontem aí a gente foi surpreendido com a informação, tá, que o Globoesporte.com trouxe de que a negociação entre São Paulo e Vitor Sá travou, sendo que tinha informação que já estava certo, né? A informação tudo certo já, jogador do São Paulo, tudo certo. E agora vem essa informação aqui que ninguém entendeu nada, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, as negociações entre São Paulo e Vitor Sá eram consideradas avançadas pelas duas partes, mas estacionaram na última terça-feira ontem. Há uma pequena diferença financeira entre o que o clube havia oferecido e o que o atacante quer receber. Então é isso. A questão é, ele quer receber um valor X, São Paulo ofereceu um valor Y, né? A questão aí é o salário que ele vai receber. Olha só isso aqui, o Gé traz até mais alguns detalhes sobre esse contrato aí do Vitor Sá, que já foi muito polêmico, muito criticado aí, esse contrato gigante para um jogador que tem 32 anos. A diretoria do São Paulo enviou uma proposta de contrato até o fim de 2029, com salários e luvas, tá? Ele ia receber aí, tá, 700 mil até o fim de 2026 e cerca de 1 milhão nas demais temporadas. Então ele ia receber 700 mil reais a partir de agora até o fim do ano, e em 2027, 2028 e 2029 ele ia receber 1 milhão de reais. Essa foi a proposta que o São Paulo fez para o Vitor Sá. Uma proposta completamente absurda, né? Muita grana para o Vitor Sá. E assim, cara, bizarro, bizarro. O Vitor Sá chegou a sinalizar que concordava com a oferta, sem assinar o vínculo, mas recuou depois de alguns detalhes contratuais passarem a ser discutidos. Cara, sinceramente, eu fiquei... É uma informação que é para ficar puto, né? Já tinha muito torcedor já puto, reclamando já por conta dos valores aí que o São Paulo ofereceu ao Vitor Sá, e agora a gente tem mais motivo ainda para reclamar, né? Porque
tem dois fatos novos aqui. Primeiro, o salário dele é de 700 mil, mas não é durante o contrato. É só até o fim do ano, porque depois, nos 3 anos seguintes, na grande maioria do contrato, em 3 anos ele vai receber 1 milhão por mês. Bizarro, já é pra tu ficar mais puto ainda com isso. Aí tu olha aqui que o Vitor Sá tá pedindo mais do que isso. Tipo assim, bizarro, né, cara? Não sei se eu fico mais puto com o São Paulo oferecendo isso pro jogador, ou se é o jogador querendo mais. Tipo assim, inacreditável, né? Proposta absurda que São Paulo fez pro Vitor Sá. Acho que São Paulo nem tem condição de oferecer isso aqui pro cara. Ofereceu. E o bonitão ainda tá querendo mais. Como é que pode um negócio desse, cara? Inacreditável, né, bicho? Só não é inacreditável porque é o São Paulo onde tem um bando de incompetentes aí na diretoria de futebol, né? Tinha informação de que o Rui Costa queria fechar as contratações de Vitor Sá e Domingos Duarte até domingo. Aí terça-feira ontem os dois deu ruim, né? Pelo menos o Domingos Duarte deu ruim e o Vitor Sá travou, né? Esse é o Rui Costa, né? Que comanda o futebol do São Paulo, né? Que vende jogador, que define aí venda de jogador, que contrata jogador, escolhe jogador, faz propostas absurdas para jogadores, como por exemplo essa aqui, né, oferecendo R$1 milhão por mês aí pro Vitor Sá, que tem 32 anos de idade, dando 3 anos de contrato pro jogador. Como pode um cara ser tão ruim igual o Rui Costa? Cara, tipo assim, já tá passando vergonha, né, cara? A melhor coisa que ele podia fazer é pegar as coisas dele, pedir demissão e meter o pé, porque já tá passando muita vergonha. Impressionante como é ruim, cara. É muito ruim, mas muito ruim. Aí mesmo, né, cara? É inacreditável, cara. Assim, agora, eu já tava ali com o pé atrás, porque as luvas, né, eram de 2,3 milhões, né, só de luvas, e 3 anos e meio de contrato. Cara, agora o salário a gente descobre que vai ser de 1 milhão, né, em 3 anos. É inacreditável. A diferença de valores é considerada pequena, porém, as partes não demonstram interesse em abrir mão do que querem. O São Paulo não está disposto a aumentar os valores oferecidos ao atacante, que bate o pé pedindo um pequeno aumento de salários. Então aí, o São Paulo aí não vai oferecer mais, né? Tipo assim, o entendimento é de que a diferença, né, do que o São Paulo ofereceu e o que ele quer, eles entendem que a diferença não é grande, é uma diferença pequena. Porém, São Paulo diz que não vai oferecer mais e ele bate o pé querendo um aumento. Eu vou contar uma coisa para vocês, cara. Tem que ter muita paciência para ser torcedor aí do São Paulo, cara. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito estômago para tu poder acompanhar o São Paulo aí, porque olha, cada informação que sai é para tu ficar mais revoltado, né? Para tu ficar mais puto da vida aí com isso. É um negócio assim triste, 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 triste aí. Aí, o Valentim Furlan aqui do UOL traz o seguinte, ó. O São Paulo mantém tranquilidade e otimismo diante de novas pedidas do staff de Vitor Sá. O clube está no limite do que pode oferecer no financeiro e fala em pequenos ajustes no acordo. Tá? Então o São Paulo está, apesar desse entrave, dessa divisão, né, do que um quer pagar e o outro quer receber, segundo o Valentim Furlan, o São Paulo segue aí com tranquilidade, né, mantém tranquilidade e otimismo para fechar com o Vitor Sá. É incrível, né, cara, as coisas que acontecem nesse clube aí. É um clube bizarro, né, por conta das pessoas que gerem, que comandam o clube aí. É um negócio realmente lamentável, bem triste aí, você vê as notícias, né, cara? É bizarro, né? E eu posso falar uma coisa pra vocês, ser bem sincero, nesses valores aqui, tá? É bom que nem venha o Vitor Sá. É bom que o negócio já dê ruim de uma vez e vai atrás de outro jogador. Apesar também que se for atrás de outro jogador, vai oferecer também salário absurdo, que não pode pagar, né? Apesar que também, né, parando para pensar bem aqui, se o Vitor Sá não fechar, vão oferecer isso para outro jogador também, né? Tipo assim, vão oferecer aí salários e condições absurdas para jogadores mais velhos, como é o caso do Vitor Sá. É bizarro, né, cara? A questão não é o jogador, a questão é a diretoria, né? Os modus operantes da diretoria, né? Porque, tá, o jogador deu errado, tá, mas eles vão fazer o mesmo contrato aí ruim pro clube com outro jogador, né? Então, a questão não é o Vitor Sá, e sim o Rui Costa, né? Quem gera o clube, quem comanda, quem oferece. Segundo o Alexander Vieira, apesar dos resultados negativos, as pessoas que trabalham com Wendel veem de forma positiva a reta final antes da pausa da Copa do Mundo pela questão física. O jogador, que abriu mão de parte das férias para fazer a recuperação no início do ano,
teve uma sequência de jogos sem lesões. Sobre o mercado, o Cruzeiro não é mais um caminho. O Dorival chegou e a expectativa é de que ele possa ter bons minutos e destaque com o novo técnico do São Paulo. Então, traz aqui, o Alex Oliveira traz um bastante que quem trabalha com ele vê que ele teve uma reta final positiva pela questão física, né? Não é que ele estava jogando pra caramba, não. Mas pela questão física, por ele conseguir ter uma sequência ali sem lesões. E claro que isso aí é algo bom, né? Porque desde que ele chegou, a gente fala muito sobre o rendimento dele no campo, dele não ter jogado o que se esperou dele. Só que tem uma questão que vinha antes disso, a parte física, porque para ele jogar, ele tem que estar bem fisicamente. Então o cara jogava 2 jogos e se machucava, jogava 3 jogos e se machucava, né? Não conseguia ter uma sequência de jogos para depois, né, ele conseguir empenhar ali dentro de campo. Então, realmente nessa última sequência de jogos antes da parada para a Copa, ele vinha conseguindo aí estar saudável, pelo menos, né? Teve um jogo dele contra o Botafogo que o primeiro tempo dele foi muito bom, tá? Foi muito bom. Aquele jogo, o São Paulo amassou o Botafogo no primeiro tempo, né? E ele, para mim, foi um dos melhores em campo. Foi muito bem naquele jogo. Teve outro jogo sul-americano que ele entrou, que ele foi bem mal também. Que não sei se foi contra o Milionários ou se foi contra o Boston River, mas teve um jogo que ele entrou no segundo tempo na sul-americana que ele foi bem mal. E aquela coisa que eu já comentei com vocês em outro vídeo, né? O Dorival convocou o Wendel para a Copa América. Então, o Dorival gosta bastante do jogador. Né? Se não gostasse, tinha chamado do outro lateral. Né? Tem 1 milhão de lateral para convocar e convocou o Wendel para a Copa América de 2024. Então, com o Dorival chegando, eu tenho uma expectativa boa de que o Wendel possa finalmente jogar no São Paulo, o que ele não jogou desde que ele chegou no São Paulo. Porque é uma decepção até aqui e tem um salário muito alto, tá? O Wendel tem salário de protagonista no São Paulo. Vocês lembram que quando ele veio, teve novela de não sei quantos meses aí para ele vir para o São Paulo. Né? Aí teve que ir depois lá vender o William Gomes, né? Aí na venda do William Gomes teve a liberação no Porto pelo Wendel. Então teve uma novela gigantesca, né? Tem uma novela gigantesca para trazer, muito trabalho para trazer, salário alto e até agora não entregou. Eu ainda tenho uma expectativa, né, em relação ao Wendel agora com o Dorival. Quem sabe com um novo técnico, né, com uma maneira diferente de jogar, um técnico com um estilo diferente, quem sabe ele não consiga render aí. Pelo menos eu fico na expectativa aí ainda disso, né? Mas também se não jogar mais com o Dorival, esquece, né? E realmente não tem o que fazer.